Você já teve a estranha sensação de que alguém ao seu redor sente algo muito mais profundo por você do que demonstra? Já percebeu um olhar que dura 1 segundo a mais do que deveria? Um toque sutil, quase imperceptível, mas carregado de intenção? Às vezes, o amor não entra pela porta da frente. Ele escorrega pelas frestas, sussurra onde todos gritam, se esconde nos detalhes mais banais. E por mais silencioso que seja, ele deixa rastros. O amor, quando é real, não precisa de holofotes. Ele não faz questão de ser visto, mas também não consegue ser completamente escondido. Ele se revela sem palavras, através de gestos simples que, à primeira vista, podem parecer comuns. Um cuidado inesperado, uma lembrança sua mencionada casualmente, um interesse repentino pelas coisas que você gosta, um silêncio que conforta, uma presença que acalma. E então surge a dúvida: será que essa pessoa sente o mesmo? Será que estou inventando sinais ou realmente existe algo ali, um sentimento profundo, talvez até inconsciente? Carl Gustav Jung, um dos grandes nomes da psicologia analítica, dizia que o amor autêntico não se expressa apenas por palavras ou gestos românticos estereotipados. Ele se manifesta, sobretudo, numa conexão invisível que transcende o que é dito. É uma espécie de dança entre dois inconscientes que se reconhecem antes mesmo que as mentes estejam prontas para compreender o que está acontecendo. Não é raro encontrar alguém que te ama, mas que nunca disse isso. Às vezes por medo, às vezes por não saber lidar com o próprio sentimento. Outras vezes, porque nem essa pessoa tem plena consciência do quanto você importa para ela. E mesmo assim, o amor escapa, vaza, derrama-se pelas bordas de uma xícara que ninguém percebe que está cheia demais. Por isso, hoje, aqui no canal Mente Inabalável, vamos embarcar juntos numa jornada de autoconhecimento e percepção emocional. Vamos explorar os sinais mais sutis, mas reveladores, que indicam que alguém pode estar apaixonado por você em segredo. Não se trata de adivinhações ou jogos mentais, trata-se de sensibilidade, de ler nas entrelinhas, de observar a linguagem do corpo, do olhar, do silêncio, porque o amor pode até não se declarar em palavras, mas ele fala, e fala alto, para quem aprendeu a escutar com o coração. Você pode estar rodeado de sentimentos que ainda não foram verbalizados. Pode existir alguém que te ama em silêncio, lutando contra as próprias emoções, esperando o momento certo, ou talvez torcendo para que você perceba e diga algo primeiro. E se você aprender a enxergar os sinais certos, talvez se surpreenda com a profundidade do que está ao seu redor. Ao longo deste vídeo, vamos explorar, um a um, os indícios mais frequentes de um amor não declarado. Alguns desses sinais são quase universais, outros são mais sutis, mais individuais. Mas todos têm algo em comum. Apontam para a existência de uma conexão verdadeira que ultrapassa o que é visível. Você está pronto para perceber aquilo que estava diante dos seus olhos o tempo todo? Então respire fundo. Silencie o barulho externo por um instante. Deixe sua intuição trabalhar junto com a razão. E prepare-se para enxergar com novos olhos aquilo que, até agora, você talvez só tenha sentido de forma vaga, quase como uma intuição distante. Vamos começar explorando um dos sinais mais curiosos e reveladores de quem está apaixonado em segredo: a imitação inconsciente. Talvez você nunca tenha notado, mas há algo significativo quando alguém começa a copiar você sem perceber. Você já notou que, com o tempo, algumas pessoas começam a falar como você? Usar suas expressões, suas gírias, até mesmo rir de maneira parecida? Já reparou que elas passam a gostar das mesmas músicas, se interessam pelos mesmos filmes ou mudam pequenos hábitos para se aproximar quase sem perceber?
Talvez num almoço despretensioso, essa pessoa peça exatamente o mesmo prato que você. Talvez comece a se vestir com um estilo semelhante. Ou quem sabe, passe a usar um emoji que só você costumava usar nas conversas. A verdade é, isso não é coincidência, é conexão. Esse comportamento tem nome na psicologia: espelhamento. O espelhamento é um fenômeno instintivo que acontece quando uma pessoa sente afinidade, empatia ou atração profunda por outra. É como se o cérebro, movido por uma força invisível, dissesse: quero me aproximar, quero ser compreendido, quero criar um laço. E assim, quase sem perceber, começamos a copiar, ou melhor, a refletir, os gestos, palavras, gostos e comportamentos de quem nos toca emocionalmente. Mas por que isso acontece? O cérebro humano possui neurônios chamados espelho, responsáveis por essa tendência inconsciente de imitar os outros. Eles são ativados quando observamos alguém realizando uma ação e fazem com que, de certa forma, vivenciemos o que o outro está sentindo ou fazendo. É por isso que bocejos são contagiosos, ou porque sentimos uma pontada ao ver alguém se machucar. Mas quando há envolvimento emocional, esse mecanismo se aprofunda, o espelhamento se torna mais frequente, mais intenso e mais revelador. Carl Jung diria que esse processo é uma forma sutil de sincronicidade emocional, em que dois inconscientes se tocam e começam a ressoar um com o outro. E mesmo que a consciência ainda esteja em negação ou confusa, o corpo, através da linguagem silenciosa dos gestos e padrões, já está declarando sentimentos. Imagine por um momento que o outro é um espelho, e tudo o que você faz começa a ser refletido, de forma cada vez mais nítida, por alguém que talvez ainda não tenha coragem de admitir o que sente. Isso é mais do que curiosidade, mais do que amizade. É amor em estado bruto, ainda não lapidado pela razão ou pelas palavras. Então, da próxima vez que você notar alguém adotando seus modos, mudando pequenas coisas em si para se parecer mais com você, ou ajustando os próprios interesses para coincidir com os seus, pare, observe, reflita. Isso pode ser um sinal poderoso de que essa pessoa está tentando, mesmo que inconscientemente, se aproximar de você num nível mais profundo. E esse é o primeiro sinal de que o amor pode estar se manifestando silenciosamente. A tentativa inconsciente de se alinhar a você. Mas nem sempre o amor silencioso se mostra em aproximações. Às vezes, ele se revela nos afastamentos. Sim, pode parecer paradoxal, até confuso, mas o segundo sinal é ainda mais enigmático e igualmente verdadeiro. 2. Eles afastam nos momentos errados. Quantas vezes você sentiu que alguém estava se aproximando emocionalmente de você, criando laços, compartilhando confidências, trocando olhares profundos, e de repente, como se algo inexplicável tivesse acontecido, essa pessoa se afastou, talvez tenha mudado o tom de voz, passado a responder com mais frieza, cancelado encontros, evitado conversas. Você sentiu a mudança, mas não entendeu o porquê. Esse tipo de afastamento geralmente não é racional, é instintivo, é o reflexo do medo. Quando o sentimento cresce demais dentro de alguém que não está emocionalmente pronto para enfrentá-lo, ou que teme rejeição, vulnerabilidade ou julgamento, a primeira reação pode ser fugir, se esconder, criar distância, como se o afastamento fosse uma maneira de controlar algo que por dentro já se tornou incontrolável. É como alguém que se queima ao tocar algo quente. O reflexo natural é recuar. E assim, essa pessoa se retrai. Nos momentos mais delicados, mais bonitos. Quando o laço poderia se aprofundar, ela se afasta. Mas se você olhar com cuidado, vai perceber, não é desinteresse. É medo, não é frieza, é autoproteção. Muitas vezes, quem ama em silêncio não sabe como lidar com o próprio coração,
Pode ter feridas antigas, pode carregar traumas de rejeição, pode estar lutando contra o que sente porque, no fundo, acredita que não será correspondido. E então, mesmo sentindo, mesmo desejando estar perto, escolhe o caminho da fuga. A dor da ausência, nesses casos, é um eco da intensidade do sentimento, porque só se afasta com medo quem de fato se importa. E esse é o segundo sinal, o afastamento inesperado, em momentos nos quais tudo parecia estar indo bem, é muitas vezes uma forma de autodefesa emocional de quem ama, mas ainda não consegue aceitar esse amor. Nos próximos blocos, vamos continuar explorando esses sinais silenciosos, mas poderosos, que revelam quando alguém guarda sentimentos profundos por você, mesmo que jamais tenha dito uma só palavra. Sobre isso, talvez um dos maiores paradoxos do amor silencioso seja este. Em vez de se aproximar nos momentos mais significativos, a pessoa que te ama em segredo se afasta. Não por falta de sentimento, mas exatamente porque sente demais. Não por desinteresse, mas por medo do que esse interesse pode revelar. E é aí que as contradições começam a surgir. Você já viveu algo assim? Está passando por um momento delicado, vulnerável, uma fase de mudança, e a pessoa que você achava que estaria ao seu lado desaparece. Justo quem você sentia que te compreendia mais profundamente, de repente se torna fria, distante, parece evitar a sua presença, ignora seus olhares, muda o assunto quando você fala de sentimentos ou passa a agir de forma estranhamente desconfortável quando outra pessoa se aproxima de você, seja um amigo, um colega ou até alguém que demonstra interesse. Essa atitude, por mais frustrante que pareça, não é falta de cuidado. Na maioria das vezes, é exatamente o oposto. É um cuidado tão profundo que transborda em forma de medo. Quando uma pessoa ama em silêncio, ela está travando uma guerra interna, entre a vontade de se declarar e o pavor de se expor, entre o desejo de estar perto e o receio de ser rejeitada, de parecer vulnerável, de perder o controle. Porque amar genuinamente exige coragem, e nem todo mundo está pronto para enfrentar o que vem depois de abrir o coração. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. E nesse caso, aquilo que não é verbalizado, não é acolhido, começa a vazar pelas ações. O comportamento se torna contraditório. A pessoa se afasta quando, na verdade, queria se aproximar. Evita contato visual quando está implorando por atenção. Silencia quando tudo dentro dela grita por um gesto seu. Esses afastamentos, essas mudanças de humor, essas ausências no momento em que você mais precisava, são, muitas vezes, formas inconscientes de proteção. É o famoso "me afasto antes que me vejam". Demais. É uma armadura emocional, um reflexo condicionado por feridas anteriores, por experiências que ensinaram que amar é perigoso, que demonstrar sentimentos é arriscado, que ser transparente demais pode custar caro. Por isso, não se engane com a distância. Ela nem sempre significa indiferença. Às vezes, é o sinal mais puro de um coração que ama, mas tem medo. E quanto mais essa pessoa tenta negar o que sente, mais o corpo, a voz e o olhar atraem. Porque o amor, por mais que seja escondido, sempre encontra uma fresta para escapar. E uma dessas frestas mais reveladoras são as brincadeiras. 3. As brincadeiras provocativas. Sim, pode parecer estranho à primeira vista, mas o amor reprimido costuma se manifestar de formas inesperadas. Uma das mais comuns, as piadas, as provocações aparentemente inocentes, as brincadeiras sem sentido, mas que, no fundo, dizem muito mais do que parecem. Sabe quando alguém faz uma piada sobre vocês dois como casal, mas ri nervosamente depois, como se estivesse testando sua reação? Ou quando essa pessoa provoca você por algo bobo, seu jeito de falar, seu estilo,
suas escolhas, mas há um brilho nos olhos que contradiz completamente o tom da voz. Essas pequenas brincadeiras, quando vêm carregadas de afeto, são como pistas emocionais camufladas. São tentativas sutis de aproximar, de criar intimidade, de tocar sem tocar diretamente. É o famoso brinca, mas fala sério. É o coração tentando se comunicar por caminhos que parecem seguros. Porque, através da provocação, a pessoa sente que pode se aproximar sem se comprometer demais. Pode medir a temperatura da sua resposta. Pode dizer, foi só uma piada, caso perceba que você não corresponde. Mas se houver reciprocidade, se o seu sorriso encontrar o dela, se houver faísca no ar, então talvez ali esteja o espaço que essa pessoa esperava para se aproximar de verdade. As brincadeiras, nesse contexto, são como o farol de um carro num nevoeiro emocional. Elas iluminam o caminho com cautela, sugerem possibilidades, testam limites. E por isso, quando alguém que normalmente não é brincalhão começa a fazer piadas frequentes com você, principalmente de tom afetivo, preste atenção. Pode ser que essas palavras, disfarçadas de humor, estejam tentando dizer aquilo que o coração ainda não consegue verbalizar diretamente. No fim, tudo isso nos mostra que o amor em silêncio é tudo, menos simples. Ele se esconde, se confunde, se contradiz, mas nunca se apaga por completo, porque, mesmo tentando negar, a pessoa acaba entregando pequenos pedaços do que sente. No afastamento repentino, na aproximação tímida, no olhar que demora um segundo a mais, ou numa piada aparentemente boba que ecoa por horas dentro de você. Nos próximos blocos, vamos continuar aprofundando esses comportamentos paradoxais e entender como o amor não declarado costuma se manifestar através de ciúmes disfarçados, comportamentos possessivos sutis e sinais de cuidado quase invisíveis, mas profundamente emocionais. Você já percebeu como algumas pessoas parecem sempre encontrar uma forma de brincar com você, mesmo quando o assunto é sério? Como se houvesse, por trás de cada piada, um toque sutil de carinho, quase infantil, mas carregado de significado. Essas brincadeiras, por mais aleatórias que pareçam à primeira vista, não estão ali por acaso. Quando alguém constantemente te provoca, puxa a conversa com piadinhas ou cria joguinhos leves e lúdicos, isso pode ser muito mais do que apenas uma forma de se divertir. Na verdade, pode ser uma tentativa inconsciente de criar e manter conexão constante com você, sem se comprometer emocionalmente de forma direta. É como se essa pessoa estivesse dizendo, quero estar perto de você, mas tenho medo de mostrar o quanto. E então, ao invés de expressar o sentimento com clareza, ela recorre ao humor, à leveza, ao jogo emocional disfarçado. Como crianças no recreio da escola, que demonstram interesse jogando o estojo do colega no chão ou puxando o assunto com piadas bobas. Os adultos, mesmo inconscientemente, podem fazer o mesmo quando não sabem como lidar com emoções profundas. Carl Jung nos lembra que os comportamentos mais sutis carregam os símbolos mais poderosos do inconsciente, e o amor, quando está reprimido, precisa encontrar caminhos alternativos para se manifestar. O riso, o deboche carinhoso, a provocação bem-humorada, tudo isso pode ser expressão de um sentimento intenso que, por medo ou insegurança, ainda não encontrou espaço para se declarar. Essas brincadeiras, por mais bobas que pareçam, servem como uma ponte, um canal de aproximação emocional que permite à pessoa interagir com você sem precisar abrir o jogo por completo. Elas aliviam a tensão, testam os limites, criam intimidade disfarçada. Por isso, da próxima vez que alguém insistir em te provocar, em te desafiar de forma leve, em brincar com assuntos sensíveis de forma respeitosa, observe os olhos dessa pessoa. Veja se há brilho, hesitação, nervosismo. Muitas vezes,
O que se apresenta como piada é, na verdade, uma declaração disfarçada de amor. Mas o amor não se esconde apenas nas brincadeiras. Ele também mora na memória, naquela memória seletiva que guarda, com precisão impressionante, os pequenos momentos que até você já esqueceu. 4. Eles se lembram de momentos que até você esqueceu. Você já passou pela experiência de alguém te lembrar de algo que você mal recordava? Uma frase solta que você disse meses atrás. Um comentário aparentemente irrelevante sobre seu gosto por determinado tipo de chá. Um filme da infância que você mencionou só uma vez. Uma situação banal que você compartilhou num dia qualquer e que, surpreendentemente, essa pessoa guardou com carinho. Esse tipo de memória seletiva não acontece por acaso. Ela é uma marca nítida de que você ocupa um espaço emocional muito especial na mente dessa pessoa. Quando há amor, mesmo que não declarado, o cérebro registra o outro com mais nitidez. Ele filtra, retém e valoriza aquilo que vem da pessoa amada, porque cada palavra ganha peso. Cada gesto se torna um símbolo, cada conversa se transforma numa lembrança com valor afetivo. E não estamos falando de pessoas com memória excepcional. Estamos falando de pessoas com atenção emocional concentrada em você. A mente humana tende a reter com mais facilidade aquilo que nos afeta emocionalmente. Se alguém se lembra de detalhes que nem você considera importantes, é sinal de que, para essa pessoa, você é importante. Muito mais do que talvez ela mesma consiga admitir. É quase como se cada interação entre vocês fosse registrada com tinta mais escura no caderno da memória dela. Enquanto outras pessoas passam, você permanece. Enquanto outras conversas se apagam, a sua fica ecoando. E o mais fascinante, muitas vezes a própria pessoa não sabe explicar por que aquilo ficou guardado, mas ficou. Porque amar é isso, prestar atenção sem esforço, é absorver, reter, guardar, valorizar, mesmo em silêncio, mesmo sem saber o que fazer com esse amor. Por isso, quando alguém te surpreende lembrando de uma música que você citou uma única vez, ou traz um chocolate que você disse gostar meses atrás, ou menciona algo que você viveu e até havia esquecido, entenda, isso é cuidado, isso é presença, isso é amor. Talvez esse alguém nunca diga "eu te amo", mas ele já disse com cada lembrança guardada, com cada detalhe que ele se recusou a esquecer, com cada vez que demonstrou sem palavras que tudo o que vem de você tem um valor especial. Nos próximos blocos, vamos continuar desvendando os sinais silenciosos que entregam o amor reprimido e aprofundar ainda mais nos comportamentos mais sutis, como o apoio incondicional, o ciúmes velado e os gestos de cuidado quase invisíveis, mas que falam mais alto do que qualquer declaração explícita. Já parou para pensar em como alguém que realmente se importa com você parece reter cada fragmento da sua existência? Como se cada palavra sua tivesse um peso específico, um brilho diferente. Às vezes, você nem se lembra do que disse, mas aquela pessoa lembra. Não apenas lembra, guarda, protege, como se estivesse colecionando pequenos pedaços seus, montando aos poucos um quebra-cabeça silencioso, onde só ela sabe o quanto cada peça importa. Esse tipo de atenção não vem da simpatia comum. Vem de um interesse profundo, quase reverente. É quando o amor, mesmo não declarado, se transforma em uma espécie de zelo sutil por tudo o que você é. Cada gosto, cada detalhe, cada frase jogada ao vento. Para essa pessoa, tudo tem valor. É como se, para ela, você fosse um livro que vale a pena ser relido inúmeras vezes, mesmo nos capítulos mais simples. E esse mesmo amor, que observa cada palavra, também observa com os olhos.
Mas não qualquer olhar, não aquele que te encara diretamente com declarações escancaradas. Falo aqui de olhares furtivos, escondidos, que escapam nos momentos em que você está distraído. Quando você está conversando com outra pessoa, rindo de algo bobo, perdido em pensamentos ou simplesmente existindo sem se dar conta. É nesse exato instante que o olhar de quem te ama, em segredo, se fixa em você. 5. Eles observam você quando ninguém mais está olhando. Esse é um dos sinais mais poderosos e silenciosos do amor não declarado. Porque o verdadeiro interesse não acontece sob os holofotes. Ele vive nos bastidores. Naqueles momentos em que ninguém presta atenção, mas aquela pessoa, ela está ali, observando. É o tipo de olhar que escapa por baixo dos cílios. Finge estar olhando para outro lugar, que se disfarça de distração, mas na verdade te devora com curiosidade e encantamento. E o mais curioso, às vezes, nem a própria pessoa tem plena consciência do quanto olha para você. Mas os olhos sabem. Eles seguem você pela sala, procuram sua presença, absorvem cada expressão sua, como se quisessem eternizá-la. Esse olhar não é casual. É carregado de sentimento, é intenso, é quase hipnótico. Não precisa de palavras, não precisa de intenções explícitas. É apenas puro. Você talvez já tenha flagrado alguém assim. Um olhar que se afasta rápido quando você nota. Um rosto que cora levemente quando pego no ato. Uma expressão que tenta se recompor como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. Aquele olhar disse tudo o que a boca jamais ousou dizer. Carl Jung nos ensinou que muito do que sentimos e pensamos se manifesta através de símbolos, gestos, imagens. E o olhar é talvez o mais ancestral de todos eles. O olhar revela o que está oculto. Alguém olha para você nos momentos em que pensa que não está sendo visto, está, na verdade, te enxergando com a alma. Pense, quem é que te olha quando ninguém está olhando? Quem é que parece te observar como quem contempla uma obra rara? Quem é que te assiste com olhos que não pedem nada, mas entregam tudo? Essas observações sutis são como súplicas silenciosas de conexão. Um amor que não se atreve a tocar, mas que deseja profundamente permanecer perto. E junto ao olhar atento, vem outro gesto, ainda mais delicado, mas igualmente revelador. 6. Eles te escutam como ninguém mais escuta. Quantas vezes você sentiu que estava sendo escutado de verdade? Não apenas ouvido, mas escutado, com atenção, com presença, com alma. Na maioria das nossas interações diárias, as pessoas ouvem para responder e não para compreender. Mas quando alguém te ama em silêncio, essa pessoa escuta para sentir, escuta para se aproximar. Escuta porque cada palavra sua faz sentido demais para ser ignorada. Esse tipo de escuta é raro, é valioso, é quase curativo. Você pode estar falando sobre um sonho bobo, uma lembrança da infância ou até sobre um medo qualquer, e aquela pessoa te ouve como se estivesse assistindo a um pôr do sol único, não porque o assunto seja espetacular, mas porque é você quem está falando. E isso basta. Ela não se distrai, não olha o celular, não muda de assunto rapidamente. Ela mergulha no que você diz, e mais do que isso, ela se lembra. Ela repete suas palavras dias depois. Ela usa uma expressão que você usou. Ela adapta seus conselhos. Ela cita suas ideias como se fossem preciosas. Essa é a escuta do amor. Uma escuta que registra, que se envolve, que valoriza e que, mesmo em silêncio, te diz: tudo o que vem de você tem importância para mim. Portanto, se existe alguém que te observa nos instantes em que você acha que está invisível e que te escuta como se você fosse a coisa mais interessante do mundo, você já sabe, essa pessoa sente algo. Talvez ela não diga, talvez ela não saiba como agir,
mas o sentimento está lá, presente em cada gesto não dito, em cada silêncio cheio de significado, em cada detalhe que só quem ama de verdade nota. Nos próximos blocos, vamos explorar outros sinais ocultos que, quando somados, constroem o retrato claro de um amor que ainda não encontrou voz, mas que, mesmo calado, fala todos os dias através de gestos, memórias, olhares e silêncios. Escutar alguém não é simplesmente ouvir sons ou palavras que saem da boca. Escutar de verdade é uma arte, uma habilidade rara e preciosa. No ritmo acelerado do nosso dia a dia, é comum que as pessoas ouçam apenas o suficiente para responder, para manter a conversa em movimento, ou para encaixar sua própria fala no diálogo. Mas há um tipo de escuta que vai muito além disso. É uma escuta profunda, que não só capta as palavras, mas também a emoção, a intenção e o silêncio que se esconde entre elas. E aqueles que secretamente te amam são verdadeiros mestres nessa arte. Enquanto muitos passam pela vida ouvindo superficialmente, eles escutam com toda a atenção que têm, e até mais do que o necessário. Eles não apenas captam as informações óbvias, mas também percebem as sutilezas, as nuances que você talvez nem saiba que está emitindo. Eles se tornam atentos aos seus tons de voz, às pausas, às variações que denunciam aquilo que você não diz. Sabe aquela risada que parece verdadeira, mas que guarda uma sombra de tristeza? Ou aquele sorriso que você dá quando está tentando esconder um pensamento incômodo? Ou ainda a maneira como você escolhe as palavras para evitar falar sobre algo que te incomoda? Para eles, esses detalhes são como mapas secretos que revelam o que está oculto dentro de você. Eles são pessoas que se importam o suficiente para perceber quando você está tentando ser forte, mesmo quando por dentro sente fragilidade. São capazes de reconhecer o peso que você carrega, mesmo quando tenta disfarçar. São os que veem além do que você apresenta para o mundo. Não é só atenção, é sensibilidade, uma empatia quase instintiva que lhes permite compreender não só o que você fala, mas o que você sente. É como se eles tivessem um radar emocional que capta os sinais invisíveis que você emite sem perceber. E essa escuta vai além do consciente. Eles ouvem o que não é dito, percebem os silêncios, entendem as entrelinhas. Mas mais do que isso, eles guardam tudo isso como um tesouro. Cada palavra, cada suspiro, cada hesitação é cuidadosamente registrada na memória deles. E não apenas para usar em conversas futuras, mas porque para eles tudo isso tem significado. Tudo isso é importante. Você pode nem sempre notar, mas esses detalhes influenciam como eles agem ao seu redor, como se adaptam para te apoiar de maneira sutil, como se preparassem o terreno para o dia em que o amor poderá, enfim, ser declarado. Talvez você se pergunte, por que eles não dizem isso abertamente? Por que ficam nesse jogo de silêncios e olhares? A resposta, muitas vezes, está no medo. Medo da rejeição, medo da vulnerabilidade, medo do desconhecido. E assim, ao invés de declarações explícitas, eles escolhem mostrar o que sentem através da escuta atenta e do cuidado silencioso. Essa é a beleza e a dor do amor oculto. Ele não se apresenta em grandes gestos ou palavras retumbantes, mas se esconde nas pequenas coisas, na maneira como alguém consegue, com um simples olhar atento ou uma palavra no momento certo, fazer você se sentir compreendido e acolhido. Imagine só o poder desse gesto. Alguém que não apenas ouve suas palavras, mas que percebe a história inteira por trás delas, que reconhece quando seu sorriso é máscara e quando sua voz treme, que está presente mesmo quando você acha que está só. Esse tipo de atenção é um sinal claro de que há alguém que te ama em segredo,
Alguém que, mesmo não dizendo diretamente, está presente de uma forma que poucas pessoas conseguem estar. E, para esse amor se revelar por completo, é preciso que a gente aprenda a reconhecer e valorizar esses sinais, porque muitas vezes o que o coração mais deseja está nas entrelinhas, nas nuances da voz, nos pequenos gestos de atenção, na paciência de quem escuta até o silêncio. Nos próximos blocos, vamos continuar explorando esses gestos silenciosos, como a proteção velada, o ciúme discreto e outros comportamentos que revelam um sentimento profundo, mesmo que nunca seja verbalizado. O amor silencioso é mestre em muitas coisas, entre elas, na arte de intuir, nada precise ser dito. Já reparou que, às vezes, alguém parece saber exatamente o que você está pensando ou sentindo, mesmo quando você não coloca isso em palavras? Essa capacidade quase mágica de entender o outro por inteiro, de perceber seus desejos, medos e necessidades sem que eles precisem ser explicados, é uma das manifestações mais profundas do amor secreto. É como se essa pessoa tivesse uma antena emocional, uma sensibilidade aguçada que a conecta diretamente ao seu mundo interior. Não? É por acaso que ela sabe quando você está triste, mesmo que você insista em sorrir? Ou quando algo te incomoda, mesmo que você tente disfarçar com palavras vazias? Ela sente, ela percebe, ela intui. Essa escuta vai além do ouvir. É uma presença verdadeira, um mergulho completo no que você é. Uma escuta que nunca é superficial, porque para quem ama em segredo, cada palavra sua tem um peso especial, um significado que vai muito além do que está sendo dito. E mais do que isso, esse amor se manifesta no cuidado silencioso, na capacidade de antecipar suas necessidades, de estar ao seu lado exatamente quando você precisa, mesmo que você não peça nada. É um tipo de presença que conforta e fortalece, uma segurança invisível que sustenta sua alma. Mas o amor oculto não se revela só nas palavras que não são ditas ou no silêncio que fala. Ele também aparece no comportamento, naquele jeito único, especial, que alguém tem quando está perto de você, diferente de quando está com qualquer outra pessoa. 7. Eles agem de forma diferente perto de você, e só perto de você. Você já percebeu como algumas pessoas parecem se transformar quando estão na sua companhia? Talvez alguém que é normalmente extrovertido e falante se torne mais reservado e introspectivo ao seu lado. Ou o contrário, uma pessoa tímida e discreta que só na sua presença se abre, ri mais, se mostra mais espontânea. Essas mudanças de comportamento são sinais claros de que algo especial está acontecendo, porque o modo como agimos revela muito do que sentimos. Quando gostamos de alguém, especialmente quando esse sentimento ainda está guardado dentro, tendemos a nos comportar de maneira diferente, até mesmo contraditória, perto dessa pessoa. Imagine uma pessoa que é naturalmente sociável e tranquila. Ela conversa facilmente com todos, se mostra à vontade em qualquer situação social. Mas quando está com você, parece ficar mais séria, como se de repente o mundo se tornasse mais profundo, mais significativo. Ou talvez de repente ela se torne mais tímida, mais cuidadosa, como se tivesse medo de dizer algo errado. Por outro lado, há quem se sinta tão confortável com você que se abre totalmente. Aquela pessoa que é reservada com quase todo mundo, mas que, ao seu lado, ri alto, faz piadas, compartilha segredos que nunca contou a ninguém. Esse contraste é um indicativo forte de que o amor está ali, pulsando, crescendo, querendo se mostrar. O fato de alguém agir diferente com você não é apenas uma questão de personalidade ou circunstância. É o corpo e a mente reagindo a um sentimento que é intenso e profundo. É a expressão viva do que está guardado dentro, mesmo que a boca não diga.
E essa mudança de comportamento pode se manifestar de muitas formas. No tom de voz, que fica mais suave ou mais firme, no olhar, que se torna mais atento ou mais evasivo, no toque, que é mais cuidadoso ou mais inquieto. Cada uma dessas pequenas alterações no jeito de ser é como uma pista, um convite silencioso para que você perceba o que ainda não foi dito em palavras. Por isso, quando alguém age diferente perto de você, seja mais sério, mais alegre, mais tímido ou mais expansivo, preste atenção. Esse comportamento é uma das formas mais claras de um sentimento oculto se revelar. Mas não para por aí. Nos próximos blocos, vamos explorar outros sinais profundos que indicam quando alguém te ama em segredo, desde gestos de proteção até pequenas demonstrações de ciúme, passando por atitudes que expressam cuidado de formas quase imperceptíveis, mas que falam alto para quem sabe enxergar. Você já percebeu como, diante de certas pessoas, o comportamento delas muda de forma quase imperceptível? Talvez alguém que normalmente fala sem pensar, de repente escolha cuidadosamente cada palavra quando está com você. Ou talvez essa pessoa busque seu olhar na multidão e, ao encontrar, desvie rapidamente, como se estivesse tentando esconder um sentimento que não quer deixar escapar. Essa transformação, por mais sutil que seja, é carregada de significado. É o corpo, a mente e o coração agindo em sintonia para proteger algo precioso, um sentimento intenso e muitas vezes inconfessável. Eles podem ficar mais nervosos na sua presença, mais atentos a cada gesto seu, tentando encontrar maneiras de estar perto de você sem parecer óbvio demais. É como se o subconsciente desse alguém estivesse falando mais alto do que a razão, impulsionando-o a buscar sua companhia, a se aproximar, a fazer parte do seu mundo, mesmo que de forma discreta. Essa mudança de comportamento não é aleatória, ela nasce do vínculo especial que essa pessoa sente por você, um laço invisível, mas sólido, que torna cada interação carregada de uma energia única. Essa energia que só existe entre vocês dois. E junto com essa busca silenciosa de proximidade, vem o cuidado discreto. Um cuidado que não precisa de grandes declarações para ser verdadeiro, mas que se revela nas menores ações, aquelas que muitas vezes passam despercebidas aos olhos de quem não sabe olhar com atenção. 8. Eles cuidam de você discretamente. O amor genuíno não precisa se anunciar em gritos ou gestos grandiosos. Ele se manifesta nas pequenas coisas, nas ações silenciosas que demonstram preocupação, respeito e afeto. Aqueles que te amam em segredo são especialistas em cuidar de você sem que você perceba claramente, mas sentindo profundamente. Pode ser o simples fato de perguntarem se você já comeu, de notar seu cansaço antes mesmo de você mencionar que está exausto. Talvez eles te ofereçam ajuda espontaneamente, mesmo quando você não pediu. Esses gestos podem parecer pequenos ou triviais, mas carregam um significado gigantesco. É como se, em cada detalhe, estivesse a mensagem: eu me importo com você, você é importante para mim. Um carinho discreto que não busca reconhecimento nem aplausos, mas que pulsa com sinceridade e verdade. Ao contrário do que muitos pensam, o amor não precisa se provar com ostentação. Não precisa de gestos dramáticos para existir. Muitas vezes, a forma mais autêntica de amor está naquilo que é feito sem alarde, sem esperar nada em troca, sem precisar ser visto. Quem ama em segredo sabe disso. Eles não tentam impressionar você com grandes demonstrações, porque sabem que o que importa é a essência, o cuidado verdadeiro mesmo que escondido. Eles observam você com atenção, notam quando algo não vai bem e agem para te proteger, mesmo que isso signifique ficar na retaguarda, longe dos holofotes, silenciosos
e pacientes. Você pode até não perceber esses gestos de imediato, mas eles deixam marcas profundas na alma. São sementes de confiança, de segurança, que pouco a pouco vão construindo uma base sólida para algo maior, mesmo que por enquanto guardado em segredo. Assim, esse amor discreto se expressa no cotidiano, na rotina, na atenção que parece simples, mas que, para quem sabe enxergar, é um oceano de cuidado e sentimento. Nos próximos blocos, continuaremos a desvendar essas nuances do amor silencioso, explorando comportamentos que demonstram proteção, ciúmes disfarçados e aquele cuidado quase imperceptível, mas que revela tudo. Já reparou como, muitas vezes, a maior demonstração de amor não está nas grandes declarações ou em promessas feitas ao vento, mas sim na atenção silenciosa e constante ao seu bem-estar? Quando alguém realmente ama, o seu cuidado com você transcende as palavras. Ele se manifesta na preocupação que vai além do óbvio, na vigilância delicada que assegura que você esteja bem, mesmo quando você não percebe que precisa de ajuda. Esse cuidado invisível não exige que a pessoa diga "eu te amo" para que você saiba que o sentimento existe. O amor verdadeiro não precisa de permissão para existir. Ele se revela, às vezes timidamente, às vezes de forma intensa, nos detalhes do cotidiano, nos pequenos gestos que parecem corriqueiros, mas que carregam em si uma profundidade imensa. Olhares que se desviam no momento em que você os percebe, mas que dizem tudo aquilo que a voz não ousa expressar. Gestos que não buscam reconhecimento, mas que deixam um rastro de afeto e dedicação. Palavras não ditas que se transformam em ações, cuidados e presença. Os 8 sinais que exploramos juntos revelam exatamente isso. Um profundo afeto, muitas vezes escondido atrás da máscara do medo, da insegurança ou simplesmente da discrição. E essa invisibilidade, ao contrário do que possa parecer, não diminui a intensidade do sentimento. Ao contrário, ela o torna ainda mais especial. Um amor que pulsa nos bastidores, que sustenta e fortalece sem precisar ser exibido. Se você identificou algum desses sinais em alguém próximo a você, então talvez haja, bem ali ao seu lado, uma pessoa que te ama em silêncio. Alguém que cuida de você com dedicação genuína, mesmo sem você notar. Alguém que sente emoções profundas e verdadeiras, mas que ainda não encontrou coragem ou momento para confessá-las. E então, o que você tem a dizer sobre isso? Já sentiu que alguém te amava mais do que dizia? Já percebeu esses pequenos indícios que, à primeira vista, pareciam desconexos, mas que hoje você entende como pistas de um sentimento verdadeiro e escondido? O amor não é sempre óbvio. Nem sempre vem em forma de palavras ou declarações públicas. Muitas vezes, ele se esconde nas entrelinhas da convivência, nas ações simples, nos detalhes que a correria da vida faz com que a gente não perceba de imediato. Mas, se você olhar com atenção, com o coração aberto, esses sinais começam a se revelar. E talvez, ao perceber isso, você possa também começar a entender melhor o que acontece nas relações à sua volta. E quem sabe, até reconhecer o amor silencioso que pode estar aí, bem perto de você. No próximo bloco, vamos fechar essa jornada com uma reflexão profunda sobre o que significa viver um amor assim, oculto e intenso, e o que podemos aprender com ele para a nossa própria vida emocional. O amor é, sem dúvida, uma das forças mais misteriosas e poderosas que movem o mundo, e ao mesmo tempo uma das mais silenciosas. Ele não precisa estar estampado em grandes gestos, nem clamado aos 4 ventos para existir. Muitas vezes, o amor se esconde nas sombras do cotidiano, em atos tão sutis que passam despercebidos para quem não sabe olhar com atenção. Mas é justamente essa invisibilidade
que torna o amor ainda mais fascinante. Ele se manifesta em uma infinidade de formas, muitas vezes camuflado por medos, inseguranças, hesitações e o próprio receio de ser vulnerável. E é exatamente esse amor oculto, aquele que não se revela em palavras diretas, mas que pulsa intensamente nos detalhes, que temos explorado juntos nesta jornada. Se você chegou até aqui, é porque já sentiu ou suspeitou que alguém pode te amar mais do que demonstra. Talvez você já tenha notado pequenos sinais, gestos, olhares ou comportamentos que pareciam confusos ou contraditórios, mas que, com o tempo, começaram a fazer sentido. Talvez você já tenha se perguntado se é possível amar e cuidar sem precisar dizer "eu te amo". A resposta é um sim poderoso e definitivo. O amor verdadeiro, o amor profundo, muitas vezes não precisa de palavras para ser reconhecido. Ele fala através do silêncio, da atenção dedicada, do cuidado discreto. Ele aparece na memória que guarda seus detalhes, na escuta que compreende sem precisar de explicações, no olhar que observa quando você não está vendo. Esse amor está aí, mesmo quando você pensa que não. E é justamente esse convite, o convite para abrir os olhos e o coração, que deixo com você agora. Porque muitas vezes, na pressa do dia a dia, perdemos a chance de enxergar o que realmente importa. Perdemos a oportunidade de reconhecer o amor que já habita perto de nós, em pessoas que talvez estejam esperando apenas o momento certo para se revelar. Então pergunte-se: quantas vezes você deixou passar um olhar, um gesto, uma palavra não dita, sem perceber a profundidade que eles carregavam? Quantas vezes um amor silencioso esteve ao seu lado, esperando para ser acolhido? Reconhecer esse amor é um ato de coragem. Coragem para se abrir para o outro, para acolher o que não é dito, para valorizar o invisível. Aqui no canal Mente Inabalável, nosso compromisso é justamente esse: ajudar você a enxergar além das aparências, a compreender as nuances do comportamento humano, a aprofundar seu autoconhecimento e a cultivar relacionamentos verdadeiros e significativos. Por isso, se essa reflexão tocou você de alguma forma, convido você a continuar caminhando conosco. Se inscreva no Mente Inabalável para receber mais conteúdos que desafiam o óbvio e convidam você a olhar para dentro, para a essência do que somos. Porque a jornada do autoconhecimento é contínua. E o amor, seja ele declarado ou silencioso, merece ser compreendido em toda a sua profundidade. Compartilhe nos comentários sua experiência, sua história, ou aquele momento em que você percebeu um amor escondido à sua volta. Sua voz pode inspirar outras pessoas a abrirem os olhos para as pequenas, mas poderosas manifestações do amor. Nunca subestime o poder do amor invisível. Ele está aí, mesmo quando você não vê. E quando você finalmente abrir os olhos para ele, sua vida pode se transformar de maneiras que você jamais imaginou. Obrigado por estar aqui, por acompanhar essa jornada conosco. Te vejo no próximo vídeo, pronto para explorar mais sobre a mente, o comportamento e a complexidade das relações humanas. Sempre aqui, no canal Mente Inabalável.